Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, finalzinho da Bíblia. O Senhor é bom. Página 1392, da Thompson Contemporânea. Faz tempo que não falo isso, né? A maioria hoje usa o celular, né? Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o final. Peço que você leia atentamente junto comigo. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto que restam entrar alguns ainda, e que por causa da desobediência não entraram aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, determina outra vez certo dia, chamando hoje, dizendo, por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Aleluia. Glória a Deus por esse texto. Quero que você feche os seus olhos e junto comigo peça ao Espírito Santo para falar conosco, para que possamos receber a nossa verdade de hoje, nossa graça que Deus tem para a nossa vida. Amém? Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos como a sua família, como o corpo de Cristo, a tua igreja. Senhor Deus, eu peço que seja a tua palavra, Senhor Deus, no nosso coração, transformando a nossa vida. Que possamos render a nossa vida a ti. Que possamos sempre reconhecer a tua palavra, a tua voz, a tua direção. Que possamos sempre reconhecer o teu Espírito em nossa vida, dirigindo nossos passos. Senhor Deus, que nosso coração seja sempre quebrantado. Que essa palavra, Senhor Deus, possa cair em boa terra, produzir muito fruto e transformar, ó Pai, nosso caminhar, a nossa agenda, as nossas decisões. Que possamos, Senhor Deus, entrar no seu descanso e vivermos a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, sela esse lugar com os teus anjos. Que possamos estar fitos em ti.
em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Esse texto é um texto que fala sobre o descanso de Deus. Eu sei que em termos macro, fala sobre salvação também. Mas eu quero pegar uma parte desse texto e trazer para os nossos dias de hoje, nossos dias atuais. Eu quero começar então primeiro com o verso 2. O verso 2 fala de um princípio. Ele fala assim: pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui está falando do povo que recebeu a palavra, mas como não tinha fé, não adiantou nada. E isso é um princípio que funciona até os dias de hoje. Se nós ouvimos a palavra, mas nós não aplicarmos a fé, não fará nenhuma diferença. Jesus diz que quem ouve a palavra e pratica a palavra, constrói a sua vida na rocha. Mas se ouvir a palavra e não praticar, constrói a vida na areia. E tudo que está na areia, uma hora cai. Tudo. Não importa o que seja, não importa o tamanho, não importa o tempo que ficou na areia, não importa o esforço que você fez, uma hora a casa cai. Porque tudo que está em cima de mentira, tudo que está em cima daquilo que não é Cristo, tudo que está em cima daquilo que não é verdadeiro, tudo que está em cima daquilo que é falso, tudo que está em cima daquilo que é fake, uma hora vai cair. Uma hora vai ruir. Eu quero pegar duas coisas importantes aqui. A primeira é que muitas pessoas estão acostumadas nos dias de hoje a pensar que o cristianismo é automático. Ou seja, se Deus quiser fazer algo, Ele vem, Ele faz, Ele passa por cima da sua vontade, Ele passa por cima de você e tudo vai dar certo. Isso não é verdade. O Espírito Santo claramente dá a nós a decisão, o livre-arbítrio de obedecermos ou não, de fazermos a sua vontade ou não. Ou seja, toda vez que você está na presença de Deus, toda vez que você está na igreja, no culto, na célula, você precisa estar atento, apercebido. Porque nós precisamos ter a postura de receber com fé, ou pela fé. Jesus disse isso, né? O justo viverá pela fé. Logo, quando você recebe uma palavra, quando você recebe uma direção, quando Deus fala com você, você precisa ter uma atitude responsiva, uma postura de receber, de ativar isso na sua vida. Amém? Não vai ser automático. Você recebe uma palavra, uma promessa de Deus. Você precisa ter clareza de que essa palavra vai se cumprir na sua vida pela fé. Qualquer coisa que você ouça, qualquer coisa que você receba que venha de Deus, precisa ter fé. Você precisa ativar isso pela fé. Como ele coloca aqui, nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé. Então fique sempre atento no seu espírito, fique sempre ligado. Às vezes a nossa alma está agitada, e por estar agitada nós não percebemos as coisas do espírito. Às vezes a nossa alma ela fica pensando e manipulando, ou planejando, ou fazendo várias coisas, porque ela quer se satisfazer. Nossa carne é isso, ela quer sempre fazer a sua vontade. E muitas vezes não percebemos que ao vivermos assim, deixamos de nos aperceber das coisas de Deus. Mas a nossa vida se resume à vida que Deus tem para nós, amém? Porque qualquer coisa que não vem de Deus para nós não é bom para nós. Ou seja, tudo que nós precisamos é o que Ele tem para nós. Qualquer outra coisa que nós queiramos, qualquer outra coisa que nós planejemos, que não vem de Deus, não vale nada. Só os planos de Deus que funcionam, só os planos de Deus que são bons para nós. O Senhor tem tudo o que nós precisamos, tudo provém de Deus. Amém? Tudo que você precisa vem dele. Pode falar isso para o seu vizinho? Tudo que você precisa vem do Pai. Qualquer coisa, fala para ele, qualquer coisa que não vem do Pai, não é para você. Aleluia. Qualquer outra coisa, qualquer coisa que não venha de Deus, não é para você. E algumas pessoas ficam frustradas com isso. E eu quero levar esse ponto para o ponto que nós vamos falar da mensagem.
de que nós precisamos render a nossa vida ao Senhor. Então, o primeiro ponto é a questão da fé. Nós precisamos estar sempre ligados, sempre apercebidos, sempre atentos para ativar aquilo que recebemos de Deus em nossa vida pela fé. Se vem uma pessoa e traz uma palavra de Deus para a sua vida, você precisa tomar posse disso. Você precisa ativar isso no seu coração. Você precisa ativar isso na sua vida e viver pela fé, em obediência à palavra de Deus. Amém? Então, o segundo ponto é sobre a construção na areia. Por que muitas vezes as pessoas ficam frustradas? Muitas vezes as pessoas ficam cansadas, desanimadas, tristes, até amarguradas. Porque elas muitas vezes colocaram a sua esperança em coisas ou pessoas que Deus não deu ou não fez. Isso é muito forte, porque muitas vezes somos tentados a tentar resolver os problemas do nosso jeito, ou tentar resolver as questões da nossa vida com o nosso próprio entendimento. E nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento, nós temos que confiar em Deus. E sobre isso eu percebo que algumas pessoas deixam ou esmorecem, melhor dizendo, na vida cristã. Elas ficam frias, elas ficam apáticas, elas esmorecem na oração, elas esmorecem na adoração, porque elas estão frustradas. Meu irmão, minha irmã, toda vez que nós traçamos qualquer plano que não passa por Cristo, vai falhar. Parece duro ouvir isso, mas é a pura verdade. Qualquer plano, qualquer projeto que não passa por Cristo, ou seja, se Cristo não é o centro, não vai dar certo. O princípio cristocêntrico que a Bíblia nos mostra é que tudo é dele, por ele e para ele. Contra essa verdade, não há nada que subsista, não há nada que fique firme contra isso. Tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Se não tiver, qualquer coisa na sua vida não tiver para ele, não vai vingar. Ele é Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é que sustenta a nossa vida. Nós somos comprados por Ele, porque somos dele e para Ele também. A nossa vida inteira é dele. A mensagem de hoje é essa: Jesus é a nossa porção. Jesus é tudo o que nós precisamos. Nós temos que sempre nos posicionar de acordo com a verdade. Tudo o que precisamos está em Deus, está no Senhor. E por isso, ou seja, por esse motivo, por entendermos, termos a revelação que a nossa vida não é nada sem Ele, nós temos que inclinar os nossos passos, os nossos ouvidos, o nosso caminhar para a sua vontade, inclinando a nossa vida para Ele, para a presença dEle. Como é importante nós estarmos na presença de Deus, como é importante nós planejarmos sempre isso, de estarmos na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que nós somos limpos, é na presença de Deus que nós somos renovados, é na presença de Deus que nós recebemos direção. Amém? Mas muitas pessoas estão tão agitadas, muitas vezes ficamos tão agitados, tantas coisas, tantos planos, que esquecemos de estar na presença de Deus, que esquecemos de buscar os pés do Senhor Jesus. Verso 9. É onde eu quero começar o processo da minha ministração, verso 9 a 11, fala assim: resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Antes de falar sobre esses 3 versos, o contexto está falando aqui do descanso de Deus. O descanso de Deus é Cristo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, nós tínhamos o sábado. O sábado era um dia sagrado, era um dia santo. Tanto é que o povo foi para a Babilônia, como cativo, porque desobedeceu a palavra, desobedeceu a ordenança de guardar o sábado. Mas nós que estamos na graça hoje entendemos que isso é um princípio. Jesus é o nosso descanso. Ele é Senhor do sábado. Por isso que muitos fariseus brigaram com Jesus. Porque Jesus curava no sábado, eles não aceitavam isso. Sábado
era um dia sagrado, solene. A Bíblia fala que no sábado você não podia fazer nada. Sábado você não podia trabalhar. Sábado você não podia se esforçar. Sábado você devia estar na presença de Deus e tudo que você precisasse, você recebia de Deus. A provisão sempre vinha no sexto dia, que era para o sexto e para o sétimo. Você precisava sempre se render e estar na vontade de Deus, porque sábado era o dia que você não fazia nada e Ele fazia tudo. Amém? Aí hoje nós estamos nesse sábado. Hoje Jesus é o nosso descanso. E é exatamente isso que nós temos que fazer, não fazer nada. Ou seja, nada que parta de nós, nada que seja nosso, plano nosso. E tudo que nós temos que viver são os planos dEle, é a vontade dEle. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Como é importante nós todos os dias negarmos a nossa própria vida, tomarmos a nossa cruz e seguir Jesus. Não importa a nossa vontade, não podemos nos render à nossa vontade, não podemos nos render aos nossos fascínios, à nossa ilusão, porque facilmente nosso coração nos engana, facilmente o mundo nos ilude, facilmente as coisas desse mundo nos seduzem e nos levam para longe da vontade de Deus. Nós precisamos sempre estar rendidos a Ele. Esse é o nosso descanso. O que nós precisamos criar? O que nós precisamos desenvolver? Nós só precisamos obedecer. O Espírito Santo, o nosso melhor amigo. Mas, para isso, nós precisamos desenvolver essa amizade. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento. E como nós lemos aqui no verso 9, 10 e 11, nós precisamos entrar nesse descanso. Ele fala, no verso 10, que aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou das suas obras. O que é descansar das próprias obras? Nós não precisamos fazer mais nada. Nós somos filhos. O que o filho faz? O filho recebe herança, ele herda. O que nós herdamos? Tudo que Jesus já fez. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa porção. Por que muitas vezes nós ficamos tão cansados ou agitados, ou até preocupados? Alguns até ansiosos, acredita? E Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha que autenticação. Olha que lindo, que puro, que perfeito. Jesus garante o nosso sustento. Jesus garante a nossa vida. Jesus garante a nossa cura. Jesus garante tudo o que nós precisamos. Aí eu fiquei meditando, por que fazemos isso? Por que muitas vezes ficamos longe da vontade de Deus? Por que a gente fica agitado, preocupado, ansioso? Por que a gente fica se esforçando em fazer coisas que a gente nem sabe se vai dar certo ou se é para fazer aquilo? Verso 11. Procurando, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, lá no deserto, quando o povo de Israel ficou no deserto, eles perderam a promessa. É tão ruim perder a promessa. Deus prometeu, primeiro Deus tirou eles do Egito, depois levou para o deserto. Eles passaram pelo deserto, era um pouco tempo, era 2 anos de passagem, até chegar na terra prometida, mas eles esqueceram que assim como eles saíram do Egito com mão forte, com mão poderosa de Deus, eles também entrariam em Canaã com mão poderosa de Deus, não seria a força deles. Porque na força deles, eles pareciam gafanhotos. Olha que interessante, nos dias atuais, muitas pessoas ainda acreditam, ou as ações mostram isso, que elas dependem delas mesmas. Nós nunca dependemos de nós mesmos. Nós só dependemos dele. E a partir disso, qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa direção? Ou qual que é a nossa postura como cristão? A nossa postura como cristão é firmarmos a nossa vida pela fé na palavra de Deus, na verdade de Deus.
não é o que as pessoas dizem, não é o que o mundo nos mostra, não é as crises que aparecem, não é as guerras que aparecem, depois vão embora, não importa isso. O que importa é que nós estamos em Cristo, e Ele é a nossa vida, Ele é a nossa porção para sempre. E eu penso que o que nos evita de fazer isso, muitas vezes, é a nossa obstinação. É a nossa idolatria até. Talvez podemos colocar coisas no lugar de Deus, ou até pessoas no lugar de Deus, ou até circunstâncias no lugar de Deus. Isso é muito comum de acontecer quando não percebemos que a nossa vida sai um pouco do eixo. Quando a gente quer fazer a nossa vontade, quando a gente quer fazer do nosso jeito. E esse exemplo de desobediência que a gente aprendeu lá no deserto, confirma em 1 Coríntios capítulo 10. Lá está escrito que essas coisas estão escritas para aviso nosso. Ou seja, nós não fomos chamados para viver a nossa vida. Nós fomos chamados para viver a vida de Deus. Nós não fomos chamados para viver a nossa vontade, a nossa vida, o nosso achismo. Nós somos chamados para viver a vontade de Deus, a direção de Deus, a graça de Deus, o Evangelho de Cristo. Mas muitas vezes ficamos distraídos, muitas vezes ficamos atarefados, ansiosos, preocupados, sendo Martas e não Marias. Esse texto que ele fala está em Salmos 95, quero que você abra comigo, Salmos 95. Depois, guarda aí Hebreus, depois nós voltamos para cá, hein? Hebreus 4, deixa guardado, depois a gente vai voltar. Vamos lá, Salmo 95, verso 7. Aleluia. Vamos ler ele todo. Maravilhoso esse salmo. 95, verso 1 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é o grande Deus, grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Pois ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: é um povo ingrato de coração e não conheceu os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Essa aqui é a referência de Hebreus. Mas olha que interessante, ele fala no verso 7 que nós somos ovelhas, povo do seu pasto. Salmo 100, verso 3, fala exatamente isso, nós somos ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Meu irmão, se somos ovelhas, é porque Ele é nosso pastor. Será que nós estamos andando como ovelhas? Você já viu ovelha ficar nervosa? Já viu ovelha bater a cabeça em outra ovelha? Hã? Ficar falando da outra ovelha para os outros? Fofocando? Você já viu ovelha ficar magoada? Estressada? Hein? O que a ovelha faz? A ovelha é mansa. Ovelha obedece. Ovelha anda em manada, né? Anda junto com outras ovelhas. Ovelha tem comunhão com ovelha. Às vezes uma se perde, vai para longe, erra o caminho, mas o pastor vai buscar, né? Às vezes a ovelha se perde, o pastor vai lá, pega ela, dá um trato. Mas olha que interessante, se somos ovelhas, por que tamanhas preocupações? Ou ansiedade?
ou frustrações. Porque uma coisa que eu aprendi é, quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos na vontade de Deus, nós ficamos contentes, entusiasmados em fazer a vontade de Deus e corresponder com o Espírito Santo. Nós temos alegria, nós temos júbilo, nós temos adoração na nossa boca, nós temos oração contínua, nós estamos sempre alinhados com o Espírito Santo. Mas quando fugimos disso, quando esquecemos que nós estamos no descanso de Deus, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E do nosso jeito não dá certo. Do nosso jeito falha. No verso 10 ele fala, não conheceram os meus caminhos. Olha que interessante, quando Deus está falando isso, é porque eles não tiveram a oportunidade que nós temos. Nós hoje conhecemos o caminho de Deus, que é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Ele tem tudo o que você precisa. Aliás, tudo que nós mais queremos é o que Jesus Cristo é. Vou repetir essa frase que ela é muito forte. Tudo que mais nós queremos é o que Jesus é. Fora dele, nada vai valer a pena. Fora de Cristo, qualquer coisa que você queira, qualquer desejo que você tenha, qualquer plano que você faça, não vai dar certo. Você não é mais seu. Ninguém diz amém agora, é normal. Fala assim para o seu vizinho, você não é mais seu. Você foi comprado com alto preço. Então, não vai ser do seu jeito. Aleluia. Isso nos leva a nos render. A gente reconhecer quem Deus é em nossa vida. Deus é tudo. Jesus é tudo. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E Ele é a única vida que nós temos. Fora dele não há vida. Foi Ele que nos fez. Somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. O que a ovelha faz de manhã quando acorda? Eu sei que ninguém aqui tem muito costume de agricultura, né? Mais nos dias de hoje. Mas a ovelha, quando acorda, ela olha para quem? Ela olha para o pastor, para Cristo. Para ouvir a sua direção. Amém? Nós somos ovelhas. Não precisamos ficar agitados, ansiosos, preocupados. Somos dele, para sempre. Para viver nesse descanso, nós precisamos conhecer cada vez mais o Espírito Santo, cada vez mais o Jesus. Porque quando você percebe que você está no caminho certo, você vai ter alguns sintomas. O primeiro sintoma é gratidão. Será que você realmente expressa a sua gratidão? Ou por causa de engano e de mentira, você fica mal, você fica chateado, você fica bronqueado, você fica às vezes descontente com o que aconteceu, com as circunstâncias, com as situações. Olha que interessante, o Senhor é perfeito, tudo o que Ele faz é perfeito. Todos os planos dele são maravilhosos e muito mais altos que os nossos. Então, quando Ele faz algo, nós temos que reconhecer o que Ele está fazendo e não olhar para aquilo que Ele não está fazendo. E quando Ele faz aquilo que é perfeito e você se rende àquilo pela fé, que às vezes a alma grita, eu sei que é assim, mas quando você se rende à vontade de Deus, então você vai ter gratidão, contentamento. Tem muitas pessoas que são ingratas porque elas estão ainda focadas em outras coisas, obstinadas, idolatrando outras coisas. Tem coisas que nós queremos que Deus não quer. Ponto. Tem coisas que nós queremos que Deus não quer. E vou dizer, não são poucas. E a gente às vezes insiste. Às vezes a gente é teimoso ou teimosa, a gente quer aquelas coisas do nosso jeito, aquelas coisas da nossa forma, nossos planos. Mas não é assim que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para nos render. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, guia os meus passos, me dirige, me mostra. Se nós não estivermos com o coração sempre rendido ao Espírito Santo, nós vamos querer fazer coisas do nosso jeito.
e aí vai ser tiro fora do alvo. Nós precisamos viver não olhando para o mundo, nem para as coisas do mundo. Nós temos que olhar para Ele e viver para Ele. A Bíblia fala em 1 Timóteo, tendo comida, tendo roupa, estejais contentes. Como é que anda o seu contentamento? Como é que está seu nível de contentamento hoje? Como é que está o nosso nível de rendição hoje? Você pode avaliar isso? Vamos ser sinceros conosco mesmo? Como é que está a nossa gratidão? Está lá em cima? Estamos felizes da vida? Porque é assim que devemos estar. Amém? Porque não tem ninguém pelado aqui com fome. Daqui a pouco vai dar o almoço já. Olha só. O Senhor cuida tão bem de nós. Não é verdade? O Senhor cuida de nós perfeitamente. Mas muitas vezes somos ingratos. Não reconhecemos o que Ele está fazendo. Porque estamos olhando para outras coisas. E eu penso que se isso está acontecendo hoje, é um bom dia para nós colocarmos tudo isso aos pés do Senhor. É um bom dia para nós negarmos aquilo que é idolatria. Negarmos aquilo que é obstinação. Minha pergunta para você hoje, seja sincero com você mesmo, é: o que tanto você deseja? Pensa um pouquinho, o que tanto você deseja? O que tanto você deseja? O que tanto você quer? Ou o que tanto você acha que precisa, se é que você precisa? Como ovelhas, nós temos que pegar todos os nossos planos, todos os nossos desejos, nossos sonhos, e colocar tudo aos pés do Senhor. Fala: Senhor, eu só quero fazer o que é teu para mim. Eu só quero realizar a tua vontade. Eu quero render a minha vida à tua direção. Porque se não for isso, eu estou errando o alvo. Eu estou andando na carne. E não tem jeito de você agradar a Deus na carne. Na carne, é impossível agradar a Deus. Romanos 8. 1 João capítulo 2, verso 15, fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que forte isso. Algumas pessoas pensam: não, eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser que vai dar certo. Não é não. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está mais em você. Olha que forte que está falando aqui. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia, somos nós, aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós nunca podemos esquecer de um evangelho que aponta para a rendição, de um evangelho que Deus trouxe que aponta para a obediência, que aponta para inclinar os ouvidos ao Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não podemos achar que vamos viver a vida do nosso jeito. A nossa vida sem Ele não é nada. A nossa vida sem a direção de Deus é frustração, é carne, é obra morta. Guarda aí, sabe por quê? Porque não é que as coisas que a gente quer fazer são ruins, são boas. O que mais nos atrapalha são as coisas que parecem boas aos nossos próprios olhos, mas não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, vai fazer mal para você. Vai desagradar a Deus. E nós somos chamados para agradar não a nós mesmos. Nós somos chamados para agradar a quem? Quando? Todo domingo, não é verdade? Todo santo dia, toda santa hora, nós somos chamados para viver agradando ao nosso Deus, ao nosso Pai, porque Ele é a nossa vida, Jesus é a nossa porção.
E eu quero falar mais sobre isso, porque Jesus é tudo que nós temos. E nós temos que enxergar isso. Para enxergar isso, nós temos que abdicar das coisas que nós estamos, às vezes, vislumbrados ou iludidos. Porque o mundo passa. Avalie você mesmo, a sua própria vida, como é que anda o seu devocional? Como é que anda a sua vida de oração? Como é que ela está? Será que tem alguma coisa que você tanto quer que colocou no lugar de Deus? Tem alguma coisa que você tanto quer que você está fazendo sem a direção de Deus? Nós precisamos apreciar a presença de Deus, apreciar a voz de Deus, a direção de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. A adoração ajuda muito nisso. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos rendendo a nossa vida. Quando você adora a Deus, a sua alma fica rendida a Ele. Nós temos que adorar a Deus sempre. Você percebe isso em Davi? Várias vezes ele está lá adorando a Deus, rendendo a sua vida a Deus. Quero pegar um texto que eu usei na última ministração sobre independência. Eu quero ler de novo com você, Salmo 7,3. Abre comigo, Salmo 7,3. Se você puder ler esse salmo na tua casa também, inteiro, é fantástico. Salmo de Asaf. Mas olha o que ele fala no verso 25 e verso 26. Aleluia. Diz assim, verso 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia. Meu irmão, essa afirmação é pela fé. Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que o Senhor. Você pode pensar assim, mas isso não está acontecendo na minha vida. Mas vai acontecer pela fé, em nome de Jesus. Assuma isso. Receba isso. Desista das coisas que você tanto quer que Deus não quer. Veja só, o Espírito Santo mora dentro de você. Ele fala com a gente. E a gente tem que saber e perceber isso. Não há nada que Ele não saiba. A gente vai ler depois em Hebreus 4, a gente vai terminar essa parte. Tudo está nu aos olhos dele. Patente, claro. Ele fala, não há ninguém na terra que eu deseje além de ti. Tem alguma coisa que você deseja além de Deus? Se tem, hoje é dia de entregar. Hoje é dia de deixar. Hoje é dia de largar. Hoje é dia de confiar. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Às vezes, de vez em quando a gente se apega com algumas coisas, sabe? Com algumas sujeiras. Porque as coisas do mundo são assim. A gente quer... Algumas pessoas trabalham para ter status. Alguns querem recurso. Alguns querem ficar ricos. Alguns querem se dar bem. Alguns querem fazer o que acha que vai dar certo. E tudo isso são coisas que a gente vai se sujando, minando nosso coração, nos afastando da vontade de Deus. Mas nós somos dele, para ele. 25 de novo, a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje, além de ti. Medite nesse verso essa semana. E no 26 também. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. E essa parte, e a minha porção para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a minha porção para sempre. O Senhor é a minha porção para sempre. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Tudo o que eu preciso é Ele, está nele, vem dele. Ele é a minha provisão. Ele é
a minha rocha, a minha fortaleza, o meu porto seguro. Eu confio na palavra dele, eu confio na direção dele, eu confio na verdade dele, eu confio nos céus que ele me traz, eu confio em tudo que ele faz, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso inventar nada, eu não preciso correr para cima e para baixo, ansioso, preocupado, porque ele dá tudo o que eu preciso a cada dia, me dá o pão. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O que poderá me fazer o homem? Eu sou dele, estou nele escondido, debaixo das asas do Onipotente. Descansará. Parece fácil. Mas não é, porque descansar para a alma é difícil. Para o corpo é fácil, né? Mas para a alma é difícil. Porque ela quer fazer, ela quer realizar, ela fica agitada, ela quer fazer do jeito dela. Mas ela tem que ficar quietinha. Descansa. Confia em Deus, faz a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Vamos voltar lá então, para terminar, Hebreus capítulo 4. Verso 12, ou seja, quando ele fala nos versos 9, 10 e 11, para a gente procurar entrar nesse descanso, para não cair em desobediência, não fazer a mesma coisa que o povo lá fez, e que está na Bíblia para avisar a gente, para não fazer igual. Aí no verso 12 ele fala, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, aleluia. A palavra de Deus é viva e funciona. A palavra de Deus é perfeita, ela é pura, ela é provada. A palavra de Deus, ela tem que ser, para você, fundamento. Para cada um de nós, alicerce. A palavra de Deus não pode ser desprezada. A palavra de Deus tem que ser conhecida. A palavra de Deus tem que ser abraçada. A palavra de Deus tem que ser amada. A palavra de Deus tem que nos guiar, tem que nos fortalecer. A palavra de Deus tem que ser para nós prumo. Mas muitas pessoas, primeiro, não conhecem a palavra, não têm tempo com a palavra, e segundo, duvidam da palavra. Porque elas olham para a circunstância e falam, mas a circunstância vai me engolir. E a palavra de Deus fala que você está em Cristo. E muitas pessoas desprezam a palavra, não acreditam, não confiam na palavra. E a alma está meio enganada às vezes, mas ela quis dizer outra coisa, eu posso interpretar diferente. Meu irmão, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, ela não falha. E uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi, toda vez, qualquer circunstância que você está vivendo, Deus já deu a palavra. Pode ter certeza disso, Deus já deu a palavra, é você que ou abraça ou despreza, ou honra ou ignora. Porque o Senhor sempre proveu o que a gente precisa, sempre proveu o que a gente precisa, e Ele sempre tem palavra para nós. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus discerne todas as coisas, ela é eficaz, ela funciona, portanto precisamos ficar com a palavra de Deus, para que a gente tenha escudo contra as mentiras, contra o inferno, contra os enganos deste mundo, contra os dardos inflamados do maligno. É a nossa espada. Tem o escudo da fé e tem a espada, que é a palavra. Onde lutamos nossas guerras. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui não tem como fugir. Não dá para disfarçar. A palavra de Deus, ela divide alma e espírito. A palavra de Deus, ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Não tem como passar mentira aqui, não tem como passar engano, não tem como mascarar nada. Tudo fica explícito, claro, diante da verdade. A verdade é que liberta. A verdade, ela funciona. A verdade, ela cura. Às vezes dói, a alma não gosta, mas ela cura. A verdade, a palavra de Deus, ela é tão poderosa,
que tem coisas que você pode achar que é do Espírito, mas é alma. Ela vai lá e pum, discerne. Tem coisas que você acha que é da alma, mas é do Espírito. Ela vai lá e pá, discerne também. E mostra o que é da carne e o que é do Espírito. A palavra de Deus filtra tudo. Ela é poderosa. Ela é viva. Fique com a palavra. Ame a palavra. Não despreze a palavra. Conheça a palavra. Dia após dia, após dia, após dia. Nunca se canse de conhecer a palavra viva de Deus. Faça isso sua rotina. Faça isso frequência na sua vida. Tem que ser hábito, conhecer a palavra. Não importa quantas vezes você já leu aquele texto, leia de novo. Deus vai trazer coisas novas para a sua vida. Vai trazer cura, libertação, direção, graça, unção. Verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Olha só, todas as coisas, aleluia, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse texto aqui, muitas vezes as pessoas pegam esse texto e têm a tendência de achar que esse prestar contas é lá no futuro, no final da vida. É lá no tribunal, no dia do juízo. Não é, meu irmão. Esse prestar contas aqui é sempre. Algumas versões estão com aquele a quem temos de tratar. Ou seja, esse prestar contas não é só no final. É todo dia. Alô? É todo dia. A nossa vida está diante de Deus e Ele olha para ela todo dia. Sempre Ele está com os olhos na nossa vida, querendo guiar a nossa vida, querendo dirigir a nossa vida. E nós temos que prestar nossas contas sim, sempre. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa porção. A nossa vida é Ele, não tem outra vida. Não tem outra coisa. Você foi comprado com alto preço, você já é dele. Você está nas mãos dele. O que nós podemos fazer é nos render à vida de Deus. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa vida. E se tem alguma coisa no nosso coração que nós idolatramos, se tem alguma coisa no nosso coração que nós queremos do nosso jeito, se tem alguma coisa no nosso coração que não é da vontade dele, nós temos que largar. Seja o que for. Mesmo que seja boa. Se não é da vontade dele, já era. Vamos prestar contas. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O que é reter a nossa confissão? É você continuar firme de que Jesus é o Senhor da sua vida, de que Jesus é o nosso Salvador, de que você obedece a Ele, de que nós somos ovelhas do seu pasto. Nós temos que confirmadamente, sempre fazer isso. Viver a vida de Deus, todo dia. Temos que negar a nossa vida, tomar nossa cruz e seguir Jesus. No dia seguinte, a mesma coisa. No dia seguinte, a mesma coisa. No dia seguinte, a mesma coisa. Não tem como você achar que um dia você pode fazer o que você quer. Não tem como você passar 50 anos de crente e falar, agora minha carne agrada a Deus. Não agrada a Deus. A nossa carne sempre vai desagradar a Deus. Ela sempre vai militar contra o Espírito. Gálatas 5 fala isso. Cuidado com a cobiça. Cuidado com a cobiça. Cuidado. A cobiça tira a gente do foco. A cobiça faz a gente ficar torto o coração. A cobiça faz a gente ficar longe da vontade de Deus, fazendo os nossos próprios desejos, buscando nossos próprios caminhos. E isso nos afasta dos caminhos de Deus. Provérbios 15 fala assim: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O nosso coração está perante o Senhor. Ele sabe.
Fala para o seu vizinho, ele sabe de tudo. Tudo, 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 tudo. Nada escapa aos olhos de Deus. As nossas intenções, os nossos sonhos, nossos desejos, a nossa teimosia, a nossa obstinação, nada escapa dos olhos de Deus. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Salmo 44, 21. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Onde está teu coração? Jesus disse isso. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está teu tesouro? Se está no céu, show de bola. Mas se estiver aqui na terra... Onde está o seu coração? É onde está o teu tesouro. Quando entramos no descanso, nós vamos fazer a vontade de Deus. E não ficaremos ansiosos, preocupados, idolatrando isso ou aquilo. A gente acaba sendo simples. Voltando para o primeiro amor. Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa porção. A porção da nossa herança. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a nossa vida. Meu irmão, nada pode competir com Jesus no seu coração. Minha irmã, nada pode competir com Jesus no seu coração. Aleluia. Nós temos que render a nossa vida a Ele, nosso coração a Ele. Verso 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois com confiança, ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Meu irmão, nós sempre temos, minha irmã e minha irmã, nós sempre precisamos chegar diante de Deus com confiança em Cristo, no sacrifício de Cristo, e acharmos graça. Você pode estar às vezes cansado, às vezes você pode estar pensando, por que não está dando certo tal coisa? Às vezes você pode estar pensando, o que eu faço? Às vezes você está até desesperado, não tenho saída. Vai até o trono da graça e receba a graça. Peça, se renda, adore, ore. Ai, mas pastor, eu orei e demorou 2 dias. É novo ainda. Ora mais, se renda mais. A nossa vida é esperar nele. Somente nele. Ele é a nossa porção. Último texto, Salmo 16. Salmos 16. Um texto que Davi escreve. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Aleluia. Olha o que ele fala, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Essa é a verdade, meu irmão. Se você for embora agora, se Deus te chamar agora, o que você tem? O que é importante? Só Ele. Não tem outro bem além de ti. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres em quem está todo o meu deleite. As dores daqueles que correm após outros deuses se multiplicarão. Não oferecerei aos seus sacrifícios de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha
herança e do meu cálice. Tu és o que garante o meu futuro. Ô, palavra abençoada. O teu futuro está garantido. Nossa, um amém não sai, Jesus. Ajuda nós. O teu futuro está garantido. Porque está em Cristo. É Cristo a nossa porção, a nossa herança. Aleluia. Aleluia. O 5 de novo. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o que garante o meu futuro. O meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Certamente me coube uma bela herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselha. Até de noite o meu coração me ensina. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Olha outra postura. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Quem faz isso? Cada um de nós. Como? Buscando o Senhor. Buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, orando, sem cessar. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha língua. Também a minha carne repousará segura. Porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Ah, meu irmão, tudo o que precisamos vem dele, é dele. Coisas maravilhosas ele tem para nós. Ele tem direção, ele tem presentes, ele tem graça, ele tem alegria, ele tem favor, ele tem bondade, ele tem tudo o que você e eu precisamos. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé comigo, vamos orar por isso. Grupo de louvor, por favor. Para você ou para nós entrarmos nesse descanso e continuarmos nesse descanso, é sempre render a nossa vida a Ele. Meu irmão, não decida nada sem render a sua vida a Deus. Não decida nada. Ore, busque, renda-se. Às vezes pode ser que você vá orar, de repente Deus não falou nada aquele dia. Espera. Se Deus não falou, não faça. Confie de que Ele vai guiar a sua vida. Confie que o Espírito Santo vai encher a sua vida. Tem tantas coisas do céu para nós. Tantas e tantas coisas do céu para nós. É nós que podemos ficar sem, se nós não tivermos fé e nem confiança nele. Jesus é a nossa porção. Eu quero que você ore no seu lugar. Quero que você se ponha diante de Deus agora. Peça para o Espírito Santo sondar o teu coração. Se tem alguma coisa que você precisa colocar no altar, coloque. Se tem alguma coisa no lugar de Deus, tira fora. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa porção. Jesus é a porção da nossa herança. Ele é a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Jesus é a nossa rocha eterna. Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Nele tudo subsiste. Nele todas as coisas foram criadas. Ele tem a primazia em tudo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ele já nos abençoou
com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Se renda ao Senhor. Se renda à sua vontade. Se renda aos seus planos. Confie nele. E tudo ele fará. Confia no Senhor Jesus. Confia ao Senhor as tuas obras. E ele endireitará as tuas veredas. Aleluia.